Bem-vindos a mais um vídeo. O destaque do vídeo de hoje é Angola. Vamos fazer um breve rescaldo sobre a participação de Angola na Olimpíada de Xadrez, em termos coletivos e, sobretudo, no desempenho individual. Desde já, deixe o seu curtir e a sua inscrição. Então, vamos direto. Angola começou enfrentando uma pedreira, justo os Estados Unidos. A equipe não teve muita sorte, porém tivemos aquele grande destaque do Davi Silva, conseguindo um grande resultado contra o Levon Aronian e colocou Angola na boca do mundo. Todo mundo só falava de Angola, só falava de Davi Silva. Na sequência, a equipe encarou o Chad e teve uma vitória tranquila de 4-0, mas depois veio outro time grande, a Dinamarca, e Angola acabou perdendo por 4-0. Na quarta rodada, Angola enfrentou o Mali e o mestre Sérgio Miguel conseguiu travar o também mestre Bacari Traoré, arrancando um empate, enquanto nos outros tabuleiros os meninos deram conta do recado e venceram tranquilamente aos seus adversários. E chegamos na quinta rodada, que Angola enfrentava a melhor equipe de África. Acabou perdendo de 4-0. E na sexta rodada enfrentou o time da Gércia e aí voltou à tranquilidade com 2 vitórias e 2 empates, fechando o confronto em 3-1. Na sétima rodada, Angola-Oman também venceu por 4-0 tranquilamente na ausência do Davi Silva. Mas na rodada 8 voltou a enfrentar uma equipe forte, a do Equador, e acabou perdendo de 4-0. Chegou à nona rodada, é um confronto mais ou menos equilibrado, mas faltou um pouco de sorte e acabou perdendo pela margem mínima de 1,5 a 2,5, mas voltou a recuperar na rodada seguinte, vencendo os Barbados por 1-3. E na última rodada, num confronto também difícil, os meninos lutaram e muito contra a equipe forte da Zâmbia, conseguiram empatar em 3 tabuleiros, mas a derrota no segundo tabuleiro ditou a derrota da equipe. Margem mínima, Angola 1,5, Zâmbia 2,5. Deste modo, Angola terminou na posição 114, com 5 vitórias, nenhum empate e 6 derrotas, somando 10 pontos em 22 possíveis. Um desempenho muito bom, 114 em 188 países, é de parabenizar. Então, parabéns, Angola. Agora vamos ver o desempenho individual. Começando com Davi Silva, ele que começou o torneio deixando o mundo de boca aberta após aquele resultado surpreendente com o Levon Aronian. O empate rendeu ao Davi 8,4 de rating. Já na segunda rodada, contra o Bachar do Chad, uma vez tratar-se de um jogador sem rating,
Então a vitória não garantiu rating para o Davi Silva. E na sequência encarou 2 GMs e não teve bom resultado, acabou perdendo 3 e 2 pontos, respectivamente. Na sexta, com a vitória sobre o tabuleiro 1 da Gércia, ganhou apenas 1,8. Na oitava, enfrentou outro GM do Equador e perdeu 6,2. Já na última, em que empatou com o mestre internacional da Zâmbia, acabou ganhando 0,2. E na soma final, o Davi Silva saiu com o saldo de menos 0,8. Nada mal, a redução não foi significativa, ainda vai ter mais torneios e com certeza vai subir esse rating. Na sequência, o mestre Sérgio Miguel, que jogou no tabuleiro número 2 e que também enfrentou jogadores muito fortes, inclusive assumiu o tabuleiro 1 quando o Davi Silva esteve na reserva. Com isso, sua missão também não foi fácil. Começou perdendo com Wesley So, mas devido à diferença de rating, perdeu apenas 0,8. Na sequência, venceu ao jogador do Chad, mas não pontuou. E contra a Dinamarca, encarou um grande mestre e acabou perdendo. Já na quarta, encarando o Mali, conseguiu um empate e na quinta, com o GM egípcio, acabou perdendo. Na sétima rodada, venceu o mestre da Oman e ganhou 2,6, mas com o mestre internacional do Equador, perdeu 7,8. E nas três últimas, também perdeu rating por ter empatado com jogadores com rating inferior na nona e na décima e por ter perdido com o mestre internacional da Zâmbia. E no saldo final perdeu 32 pontos. De qualquer forma, já foi boa a experiência e com certeza vai participar em mais eventos e recupera muito rápido esse rating. Boa sorte, mestre Sérgio Miguel. Em seguida, temos o Wanderson Dias, também teve o prazer de enfrentar um grande mestre logo na abertura e perdeu apenas 0,4 e só voltou na quarta rodada contra o Mali e venceu tranquilamente. E depois, na sexta rodada, contra a Gércia, empatou. Na sétima, venceu contra o Oman. Na oitava, perdeu contra o mestre do Equador. Arrancou o empate contra Hong Kong. E na sua última participação, frente aos Barbados, arrancou uma vitória, ganhando 1,2. Na soma, perdeu 9 pontos de rating, mas ele tem motivos para sorrir, porque a FIDE divulgou uma lista de jogadores com título de candidato a mestre condicional. E na posição número 32 está lá Angola representada com o Wanderson Dias. O título é condicional porque, conforme as normas da FIDE, um jogador precisa atingir o mínimo de 2.000 de rating. E na lista, alguns jogadores não têm esse rating. Para que lhe sejam atribuídos o título em definitivo,
vão precisar subir seu rating até chegar 2.000. O que não é o caso do Wanderson, porque ele já tem acima de 2.100. Então, oficialmente, o Wanderson Dias é um candidato a mestre. Parabéns! O mestre Domingos Júnior é o próximo. Ele chegou ao torneio com 2.107 de rating. Também encarou aquela pedreira dos grandes mestres. Perdeu 0.8 com o ZUA. Na sequência, venceu ao time de Chad. Perdeu com o GM da Dinamarca. Voltou a vencer agora ao jogador de Mali. Perdeu para o GM do Egito. Empatou com o jogador da Gércia e venceu ao candidato a mestre de Oman. Perdeu com o jogador de Hong Kong. Já contra Barbados e Zâmbia, nas últimas rodadas, acabou arrancando empates. Com isso, na soma, acabou perdendo 51,6. Então, vai ficar abaixo dos 2.100, mas, igualmente, recomendo o mesmo. Continue trabalhando, participando em eventos que já recupera esse rating tranquilamente. E fechando a equipe masculina, o candidato a mestre Amaro Lutuíma teve um bom desempenho. Começou na segunda rodada, na vitória de 4-0 sobre o Chad, e depois enfrentou o GM da Dinamarca e perdeu 0.8, mas conseguiu 7 pontos ao vencer o maliano Abdoulaye Coulibaly. Perdeu apenas 2.4 após a derrota contra o GM egípcio, mas ganhou 6.2 ao vencer ao CM da Gércia. Ganhou ainda 1.2 contra o Oman, mas perdeu 9.4 contra o Equador, 7.8 contra Hong Kong, voltando a recuperar 1.6 na vitória sobre o Barbados e 5.2 no empate contra o Timothy Kabwe da Zâmbia. No global, ganhou 0.8 de rating. Parabéns, Amaro, força e trabalho. E em relação à equipe feminina, também motivos de orgulho. Começaram vencendo a equipe de Comores por 4-0, mas depois encararam a equipe da Estônia e perderam. Na terceira, venceram também de 4-0 aos Barbados e voltaram a perder agora contra as Filipinas por 3,5-0. Na quinta rodada, enfrentaram ao Nepal e venceram por 3-1, o mesmo resultado com que perderam contra a Turquia. Na sétima, arrancaram um empate sobre a Guatemala. Na oitava, venceram Zimbábue por 3-1 e alternou com a derrota sobre a Áustria e a vitória sobre Hong Kong. E na última rodada, uma derrota por margem mínima para a Finlândia. Um desempenho muito bom que garantiu a permanência no top 100 na honrosa posição de número 74. Parabéns, meninas. Fizeram 5 vitórias, um empate e 5 derrotas, somando 11 pontos em 22 possíveis, ou seja, 50% de desempenho, o que não é pouca coisa. Então, parabéns. E em termos individuais,
A Esperança Cachita, que fez 10 partidas, somente ficou na reserva na 7ª rodada. Começou vencendo aos Comores, perdeu com a Estônia, venceu contra os Barbados, perdeu contra as Filipinas e foi alternando vitória e derrota até ao final, fazendo 5 vitórias e 5 derrotas. E com este desempenho, a Esperança acabou ganhando 5,8 de rating. Então, rompeu a barreira dos 1960. Voa a Esperança. No tabuleiro 2 esteve a Ednásia Júnior, que também não pontuou pela vitória sobre Comores, devido à ausência de rating das comorianas, e perdeu 2,6 no confronto com a Estônia, mas voltou a ganhar contra Barbados. Daí em diante, somou 2 derrotas seguidas, 2 empates consecutivos, uma derrota e fechou com mais 2 empates. Com isso, a Ednásia Júnior perdeu 16,8 de rating. Mas é claro que com o potencial que tem, ela vai recuperar rápido e vai chegar rapidamente aos 1900. Torcemos para isso. Na sequência, temos Jemima Paulo, que fez 6,5 pontos, frutos de 6 vitórias, 1 empate e apenas 2 derrotas. Um desempenho formidável. E com isso, ela ganhou 34 pontos de rating. Que desempenho! Parabéns, Jemima! E para completar a alegria da Jemima e de Angola, ela foi indicada para o título de Mestre FIDE, condicionado ao rating de 1900. Ela está agora com 1850. No torneio ela fez 34. Faltam apenas 16 pontos. Parabéns. Na sequência, a mestre Luzia Pires, que fez 5 pontos, frutos de 4 vitórias e 2 empates. Um bom desempenho. Entretanto, a derrota sobre a Daniela Juarez Garcia, da Guatemala, pesou muito na queda do seu rating, tendo perdido 13,2, apesar de ter ganho 15,6 na vitória sobre a Trinarva da Estônia. E no cômputo geral, acabou perdendo 2,6. Também uma franquia muito fácil de recuperar, então, no geral, o desempenho acabou sendo positivo. Parabéns, mestre Luzia. E para fechar, no tabuleiro 5, esteve a Renelsa Tayane Antônio, que fez 6 partidas e conseguiu somar 3 pontos, frutos de 2 vitórias e 2 empates, que no global renderam uma subida de 20 pontos e vai passar 2.490 de rating. Muito bom, parabéns, Renelsa. Então, esse foi o balanço breve da honrosa participação de Angola na Olimpíada que teve lugar em Chennai, Índia. Parabéns a toda a delegação que fez parte desse evento. Durante 2 semanas, pudemos mencionar
esses nomes por várias vezes, podemos conhecer muito bem, então queremos agora acompanhar o vosso desempenho daqui em diante. Muita força, Angola. Obrigado para quem assistiu, compartilhe e amanhã volto com o rescaldo da participação de Moçambique na Olimpíada. Abraços, até amanhã.